Outro fator importante quando a gente pensa no design de classes é projetar as classes já pensando em minimizar as alterações futuras. Então, às vezes, tem uma funcionalidade que não faz parte do jogo agora, mas se a gente pensar que, né, já projetar um jogo que seja planejado para alterações futuras, né, isso deixa a nossa classe com um design melhor, certo? Então, para fazer isso, a gente já deve desde o princípio pensar que nossas classes podem ser estendidas e novas funcionalidades criadas. Portanto, a gente deve pensar em estruturas e relacionamentos que facilitem que isso seja feito depois, certo? Isso é um conceito, assim, é um conceito bacana, mas que é bem complicado na prática, porque às vezes a gente pode também correr o risco de complicar demais e fazer coisas de um futuro que nunca acontece, né? Aí você torra o dinheiro da empresa fazendo um negócio mega bacana que nunca vai ser usado. Então, né, tem que apreciar isso aí com moderação, né? Encontrar o balanço sobre isso é um desafio e requer prática e experiência, certo? Bom, ainda nesse contexto, a gente tem que, pensando em, né, em alterações futuras, um outro cuidado que a gente tem que tomar é com acoplamento implícito, certo? A gente já viu que o acoplamento é quando uma classe depende da outra. Mas tem um tipo de acoplamento que é um pouco mais chatinho de perceber, certo? Ele acontece quando uma classe depende de dados internos de outra, mas isso não é óbvio no código, certo? Para a gente perceber isso no nosso exemplo do World of Zoo, suponha que a gente queira acrescentar um novo comando ao nosso jogo, um comando observar. Tal comando apenas exibe novamente a descrição do ambiente. Então, porque aqui o nosso jogo faz pouca coisa, mas a ideia é assim, se você tem muitos comandos, vai chegar uma hora que você esquece já no ambiente que você está ou quais são as saídas possíveis, certo? Repara que o nosso jogo, quando a gente entra no ambiente, fala lá qual é o ambiente, onde você está e quais são as saídas. Então, observar seria só repetir, né, essas saídas, essa descrição e essas saídas para que o usuário, né, não fique perdido. Vamos acrescentar aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer. Então, primeiro detalhe é o seguinte, a gente tem aqui na classe palavras de comando, quais são as palavras de comando possíveis. Eu vou criar agora um observar, ok? Aí lá na minha classe jogo, eu tenho aqui o local onde eu trato cada comando. Se for ajuda, imprime ajuda. Se for ir, vai para o ambiente. Se for sair, chama o sair. Então agora aqui eu vou criar o observar. E o que ele vai fazer vai ser chamar um método observar, ok? É um método que não retorna nada, recebe o comando que foi passado. Vou fazer de maneira bem simplificada aqui. E o que eu quero que ele faça é exibir a localização atual, certo? Exibir. A gente já criou esse método em vídeo anterior aí, que exibe a localização atual. Beleza, então vamos ver se funciona. Vou compilar, executar o meu jogo. Estou do lado de fora da universidade, saída oeste-leste. Eu vou digitar um monte de coisa nada a ver aqui, só para ficar cheio de texto. Aí suponha que tivesse até sumido lá em cima, né, a mensagem de onde a gente está e quais são as saídas. Eu quero essa informação de novo. Então eu vou chamar o comando observar. Deu certo, ok? Ele exibiu, você está do lado de fora da universidade, as saídas são oeste, leste e sul. Parece que está tudo certo, né? Fomos felizes, está tudo resolvido. Mas aí você manda para o usuário e o usuário resolve testar e ele chama um método de ajuda. Opa, suas palavras de comando são ir, sair e ajuda. Eita, cadê o nosso observar? Então repara que aqui tem um acoplamento implícito, né? Essa mensagem de palavras de comando, ela depende dos comandos que existem, mas lá no código essa dependência não está tratada, certo? Então como que a gente pode resolver isso? As palavras de comando estão aqui, ok? Nesse atributo comandos válidos. Aquela mensagem da ajuda, ela é exibida aqui na classe jogo. Então aqui, imprimir ajuda, ele imprime as palavras de comando. Se eu simplesmente acrescentar um observar aqui, eu não estou resolvendo o acoplamento implícito, certo? Eu só estou resolvendo agora o problema do observar, mas esse problema pode acontecer no futuro. Então, uma coisa que a gente poderia pensar em fazer é criar um get palavras de comando, criar um get aqui no palavra de comando para retornar uma string com as palavras de comando e usar no jogo, certo? Já resolveria o acoplamento implícito, porque agora, se eu uso um get aqui da palavra de comando aqui na classe jogo, toda hora que eu colocar uma palavra de comando nova aqui, o get vai retornar essa palavra também. Só que essa solução tem um problema. Repara, essas linhas aqui, elas indicam quando uma classe tem relação com a outra, tá? Repara que hoje a classe jogo não tem relação com a classe palavras de comando, ok? Então, se eu criar o get aqui e chamar na classe jogo, eu estou acrescentando um relacionamento que não existia. Ou seja, eu estou aumentando o acoplamento, né, do meu código, que é uma coisa que eu não quero, certo?
Então, o que a gente poderia fazer? Repare que jogo usa o analisador e analisador usa palavras de comando. Então, a gente pode usar o analisador como um meio do caminho aqui para evitar esse acoplamento adicional, certo? Então, vamos fazer isso. Ó. Aqui na classe palavras de comando, a gente vai ter agora um método público getComandos, né? Ele retorna uma string só com todos os comandos. Que o que ele faz é retornar todos os comandos que estão naquele vetor ali de comandos válidos. Então vou usar o for each aqui de novo. Para cada string comando que está no vetor de comandos válidos, eu vou concatenar na minha string comandos. Ok? E vou retornar a minha string. Beleza. Agora esse método getComandos, eu vou chamar ele lá na classe... Ah, um detalhe. Repara que aqui o meu atributo é estático. Então o meu método pode ser também estático, certo? Não preciso criar o objeto da classe para ter acesso a esse método. Eu vou aqui na classe analisador e vou aqui agora criar um método público chamado também getComandos, né, que retorna uma string. E a classe analisador, né, ela já faz referência à classe palavras comando. Então ele vai chamar aqui, como é um método estático, ele vai chamar palavras comando.getComandos. Você vai retornar isso aí. Okay? Então agora, lá na classe jogo, eu posso chamar o getComandos da classe analisador. Deixa eu só fechar meu jogo aqui. Eu deixei aberto da última vez. Vou lá na classe jogo. Lá no meu método de ajuda. Então agora suas palavras são, ao invés de eu exibir diretamente aqui, eu vou chamar analisador.getComandos. Ok? Vou compilar. Vamos ver se deu certo. Bom, então eu posso agora, né, digitar qualquer coisa, vou digitar observar, vou digitar o ajuda e o observar apareceu. Tá ok? Então agora, se eu criar um outro comando qualquer, lá na classe palavras de comando, certo? Então vou criar um comando aqui para pegar um item. Por enquanto eu não vou tratar ele não, né, mas só para vocês verem. E eu for aqui no ajuda, o pegar já vai aparecer. Ok? A gente resolveu o acoplamento implícito.